Bom dia, galera. 8 horas, horário de Brasília. Dormiram bem? Como é que vocês estão? Eu vou aguardar mais um minutinho aqui para a gente iniciar, né? Que a galera está entrando já. Bastante participante, mas ainda tem um pessoal para entrar. Eu queria fazer uma pergunta, né? Aí você pode responder no chat ou abrir o microfone aí para me responder. A última função que nós estudamos foi a função aldeído. É isso? Por favor, alguém aí? Função aldeído. Eu falei da função hidrocarboneto. Ó, o Salim já está me posicionando aqui. Beleza, obrigado. Ó, falamos da função hidrocarboneto. Depois falamos da função álcool, enol, fenol e aldeído. Nós trabalhamos 5 funções. Tá certo? Então, hoje a gente vai... a meta, né? É trabalhar 2 ou 3 funções. Porque nós temos esse momento aqui e depois às 11 horas a gente volta, né? 20 horas a gente volta com mais uma aulinha e a ideia é trabalhar 3 funções hoje. A ideia hoje é falar sobre cetona, ácido carboxílico e sal de ácido carboxílico. Daí, umas 2 semanas a gente termina as funções orgânicas. Nós vamos falar mais ou menos umas 16, 17, mais ou menos. Aí depois é isomeria e depois reações orgânicas. Vamos dar um curso bem completo de química orgânica para vocês aí. Legal? Pessoal, eu não sei se você lembra lá na sala, quando a gente estava junto, eu disse para você o seguinte, ó, química orgânica, toda vez que eu vou dar uma aula, é de praxe a gente revisar o que foi trabalhado nas aulas anteriores. Tá ok? Então hoje nós vamos trabalhar cetona, a partir de cetona. Só que antes de falar de cetona, eu vou passar para você aqui uma revisãozinha do que a gente já discutiu até agora. É legal porque o seu cérebro, né, ele vai se posicionando, vai se acostumando com isso daí. Beleza? Então, até que a galera entra aí, o pessoal entra, e eu vou, né, fazer essa revisãozinha para vocês. Legal? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo, né, no cantinho da tela? Agora uma tela cheia aí, ó. Isso aqui é revisão, viu? Uma passagem rápida, porque esse assunto aqui a gente já trabalhou. Beleza? Então vamos começar, vai. Quem entrou depois aí, um bom dia. Gente, a primeira função que nós estudamos foi a função hidrocarboneto. Legal? O que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto são os compostos que têm apenas carbono e hidrogênio. Então você olha a estrutura do composto. Se ele tiver só carbono e hidrogênio, você diz que ele é um hidrocarboneto. Tá bom? Aí a gente falou para você também que como a função hidrocarboneto é muito complexa, o pessoal resolveu dividir os hidrocarbonetos em grupos. Isso daqui é importante, você tem que saber. Então, grupos dos hidrocarbonetos. Primeiro grupo é o grupo dos alcanos. Alcano também é chamado de parafina, mas é mais conhecido como alcano mesmo. O que é um alcano? É o hidrocarboneto aberto saturado. Lembra? Saturado é quando tem apenas ligações simples. Esse exemplo aqui, ó, aqui, ó, dá uma olhada, ó, é um composto aberto e ele só tem ligações simples, tá vendo? Então aqui nós teremos um exemplo de um alcano. E eu comentei com você que todos os alcanos, eles seguem essa fórmula geral aqui, ó, CnH2n mais 2. Tá bom? Então, ó, o número de hidrogênio é 2 vezes o número de carbono mais 2 unidades. Essa é a fórmula geral dos alcenos. Isso a gente vai discutir ainda mais à frente, mas hoje eu queria que você lembrasse que alcano é o hidrocarboneto aberto que só tem ligações simples. Agora, se o hidrocarboneto tiver uma ligação dupla, se ele for aberto e tiver uma ligação dupla, uma apenas, tá? Você vai ter um alceno. Pode falar alceno, pode falar alqueno. Pode falar olefina, mas olefina não é muito usado. É mais usado o alceno ou o alqueno. Legal isso daqui? Lembrando que eu estou fazendo aquela revisãozinha, né, para a gente
começar a nossa aula de hoje. Ó, tá bastante participante hoje, legal, está aumentando a cada dia, isso é bacana. Se o hidrocarboneto for aberto e tiver uma ligação tripla, ele vai ser um alcino. Isso tem que saber, moçada. Olhou, é aberto, tem uma ligação tripla apenas, esse hidrocarboneto é um alcino ou alquino. E está aqui a fórmula geral dele. Se ele tiver duas ligações duplas, a gente vai falar que ele é um alcadieno ou simplesmente dieno. Lembra que dupla a gente colocava en? Se tem duas duplas, é dien, por isso que fica alcadieno ou simplesmente dieno. Se ele for fechado e tiver só ligações simples, se ele for saturado, você vai dizer que esse hidrocarboneto é um ciclano. E se tiver pelo menos um anel benzênico, né, você diz que o hidrocarboneto é um hidrocarboneto aromático. Hidrocarboneto aromático é aquele que tem pelo menos um anel benzênico. Galera, beleza? Então, por enquanto, relaxa aí, tá? É uma revisãozinha. Quando começar a matéria nova, eu te aviso, tá? Daqui a pouquinho vai começar a matéria nova. Aqui eu coloquei uns exemplos, ó. Olha esse da letra A. Ele é aberto e esses três traços aqui, ó, significa que ele tem uma ligação tripla, concorda ou não? Então aqui nós temos um alcino, alcino. Na letra B, ele é aberto e só tem ligações simples, ó. É um traço apenas entre carbonos, alcano ou parafina. Na letra C, nós temos uma dupla aqui, ó, na ponta esquerda tem uma dupla. Aqui é um alceno ou alqueno. Na letra D, de novo, só tem ligações simples, ó, tá vendo? Então é um alcano. E na letra E, nós temos uma dupla aqui na ponta esquerda e outra dupla aqui no meio, ó. São duas duplas, isso é um alcadieno. Se você observar, na letra B e na letra D, nós temos dois alcanos, tá vendo, ó? Só que na letra B, você consegue unir todos os carbonos com uma linha só. Então a gente diz que esse alcano da letra B, ele é um alcano normal, ó, normal. Já na letra D, nós temos ramificações. Tem ó, um radical aqui, mais um aqui, mais um aqui. Esse radical aqui, que eu uso um tracinho para representar, tem ele aqui embaixo também, ó. A gente diz que é o radical metil, que nós já trabalhamos em sala. Tá bom? Então, ó, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Legal? E os hidrocarbonetos são divididos nesses grupos que eu acabei de falar para você. Tranquilo? Aqui eu tenho hidrocarbonetos, dá uma olhada, ó, fechados. Eles estão formando ciclo. Então nós temos os ciclanos. Aqui eu tenho o primeiro ciclano, mais um aqui, ó, tá aqui. Como é que eu faço para dar nome no ciclano? Você lembra? Você coloca a palavra ciclo e depois faz normal. Aqui, por exemplo, tem 3 carbonos, o prefixo é prop. Só tem ligações simples, é an. Hidrocarboneto sempre termina em o. Mas como o composto é fechado, antes eu coloco a palavra ciclo. Então fica ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano. E eu comentei com você que essa letra H aqui, você pode tirar se você quiser, ó. Tá? Você ou coloca o H ou tira e coloca só esse E aqui sem um H. Então aqui nós temos o ciclohexano. Por enquanto é uma revisãozinha. Aí, moçada, eu disse para você em sala ainda que existe um composto fechado especial. E isso cai demais, você tem que ficar atento. Esse composto fechado aqui, ele tem 6 átomos de carbono. Ó, cada vértice tem um carbono. Aí, entre carbonos, eu tenho ligações simples e duplas se alternando. Só que a gente comentou em sala que essas ligações simples e duplas, elas ficam se movimentando, elas ficam se alternando. E você lembra qual é o nome desse fenômeno? Ressonância. Ressonância é um movimento de elétrons, é um movimento de ligação pi dentro de uma estrutura. Então, os aromáticos, eles são compostos que apresentam ressonância, tá bom? E para mostrar essa ressonância, a gente coloca uma bola no meio do composto. Então, quando você vira um hexágono e uma bola, você tem que saber que o composto chama-se benzeno, tá? E a estrutura chama-se anel benzênico ou anel aromático. Então, aqui nós temos 3 compostos aromáticos importantes. Moçada, se você conhecer 4 compostos aromáticos, eu já vou ficar satisfeito com você. 3 estão aqui. Um outro eu te passo daqui a pouquinho. Ó, esse daqui não tem jeito, é o principal de todos, você tem que saber. É o benzeno, esse aqui é o benzeno.
Se eu tiver dois anéis grudadinhos, assim, um condensado no outro, eu vou chamar isso de naftaleno. Aqui eu tenho naftaleno. E se eu tiver três, um grudadinho no outro, numa sequência assim reta, é o antraceno. Esse antraceno não tem muita importância. Os dois primeiros caem mais, mas eu queria que você conhecesse o antraceno também. Tá legal? Então, quando o hidrocarboneto tem pelo menos um anel benzênico, um anel aromático, você diz que esse hidrocarboneto é aromático. Tranquilo? Aí, moçada, isso daqui a gente já passou para você está cansado de saber, mas vamos dar uma lembradinha rápida aqui, ó. Quando você vai fazer o nome de hidrocarboneto, de álcool, enol, qualquer composto, primeiro você tem que colocar o prefixo de carbonos. Se tiver um carbono, você usa o prefixo met, se tiver dois, o prefixo et, prop e assim por diante. Se tiver só ligações simples, você coloca an. Se tiver uma dupla, você coloca en. Se tiver duas duplas, dien. Se tiver uma tripla, in. Se tiver... Lembra disso? Aí, a terminação depende da função. Para hidrocarbonetos, a gente usa a terminação O. No finalzinho, você coloca a letra O. E um detalhe importante. Quando você vai fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos, a insaturação, a dupla e a tripla, elas prevalecem na enumeração. Você vai ter que numerar a cadeia a partir da ponta mais próximo da insaturação, da dupla ou da tripla. E se o composto for fechado, a gente já comentou, basta acrescentar antes do nome a palavra ciclo. Aí tem aqui alguns exemplos, eu já passei isso para vocês, né? Então eu vou, assim, rapidinho, comentar aqui com você dois exemplos. Ó, vamos pegar esse primeiro aqui. Você está vendo que a dupla está mais próximo da ponta esquerda? Então eu vou ter que começar a enumerar a partir da ponta esquerda. Então vai ser assim, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Gente, 4 carbonos, o prefixo é but. Aqui, ó, 4 carbonos eu uso but. Então eu começo colocando but. Aí eu olho, a dupla está entre os carbonos 1 e 2. Eu sempre uso o menor deles, então eu vou colocar o número 1. Esse 1, ele posiciona a dupla. Dupla a gente usa en. Então fica um en. E hidrocarboneto termina com a letra O. Então esse composto é o but-1-eno. Se você quiser, pode colocar esse 1 antes do nome. Pode ficar um buteno, tá? But-1-eno ou um buteno, tanto faz, mas esse nome aqui, ele é o que mais cai. Agora eu vou olhar esse daqui, ó, esse penúltimo aqui. Tá certo? Então esse aqui, não pode ser, ó. Ele tem duas duplas ligações, tá vendo? Só que a ponta esquerda está mais próximo da dupla do que a ponta direita, tá vendo? Então eu vou começar a enumerar da esquerda. Ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Para 5 a gente usa pente. Esse A aqui não é necessário, ele é facultativo. Então eu coloquei pente. Uma dupla está entre os carbonos 1 e 2. Ó, eu vou usar o número 1, uso o menor. A outra dupla está entre os carbonos 3 e 4. Eu uso o menor, 3. Duas duplas eu coloco dien. Duas duplas, ó, dien. Hidrocarboneto termina em O. Então esse composto é o pente 1,3 dieno ou penta 1,3 dieno. E se eu quiser, eu posso colocar os números antes da palavra aqui. Então vai ficar 1,3 pentadieno. Gente, lembrando que isso é uma revisãozinha, por isso que eu estou indo rápido, viu? Bom, ó, é o seguinte, eu já te mostrei, eu pedi para você memorizar 4 radicais. Só que hoje eu vou pedir para você memorizar mais um. Radicais a gente vai colocando aos poucos, senão fica muita coisa e você não dá conta de memorizar tudo. Então, aos poucos a gente vai, né, falando dos radicais. Bom, gente, ó, esse primeiro aqui é o mais importante de todos. Em 80% dos exercícios, ele que aparece. Tá? Então, o CH3 é o radical metil, certo? Se eu tiver 2 carbonos, ó, valência livre, vai ser o radical etil. Radical sempre termina em il. Se eu tiver 3 carbonos, é prop. Aí é o seguinte, ó, com 3 carbonos, eu posso ter 2 radicais. Se eu tiver 3 carbonos e a valência estiver na ponta, é o propil. Você pode falar propil ou N-propil, tanto faz, mas vamos falar propil por enquanto. E se você tiver 3 carbonos e a valência estiver no meio, é o isopropil. Legal? Então, ó, 3 carbonos, valência na ponta é propil.
3 valências, valência no meio, né? Você tem o isopropil. Bom, qual radical que eu vou querer que você saiba hoje, além desses 4 aí? Gente, é o radical. Vamos dar uma lembradinha aqui. Deixa eu voltar aqui uma coisa para te mostrar aqui, ó. Esse composto aqui é o benzeno, tá? Ó, hexágono regular, pá, ressonância. Esse aqui é o benzeno. Se eu tirar um hidrogênio de qualquer carbono, eu vou formar uma valência livre. Aí eu vou criar um radical. Gente, pela lógica, se você tem um metano, o radical que você forma é o metil. Salim, abre o microfone, por favor. Beleza. Ó, se eu tenho metano, o radical é metil. Se eu tenho o etano, o radical é o etil. Se eu tenho o propano, o radical é o propil. Se eu tenho o benzeno, como é que você espera que fosse o nome desse radical? Pera, deu uma travada aqui, eu não escutei o finalzinho só. Ó, metano, metil, etano, etil, propano, propil, benzeno. Você espera que o nome fosse o quê? Benzil. Benzil. Tá Só que certo? não Então, é. ó, então, só que não é. Tá? Então a gente espera que fosse benzil, porque veio do benzeno. Só que o nome do radical que vem do benzeno É não é fenil. benzil, é fenil. Obrigado, Salim. Então, ó, quando você tem um anel benzênico, pessoal, dá uma olhada, ó, um anel benzênico sozinho e uma valência livre, você precisa saber que é o radical fenil. Tranquilo, moçada? Certo? Então, ó, fenil é esse radical aqui, ó, que tem o anel benzênico e uma valência livre. Existe também benzil, mas a gente vai estudar isso depois. Primeiro eu quero que você saiba que esse aqui é o fenil. Ó. Fenil é o benzeno sozinho. Sossegado? Então, voltando aqui, agora eu vou dar uma lembradinha como é que a gente dá nome hidrocarburo ramificado. Gente, ó, de novo, a insaturação ela vai prevalecer. Se tiver dupla ou tripla, ela vai prevalecer tanto na escolha da cadeia quanto na enumeração. Joia? E quando você vai colocar, vai enumerar a cadeia, aqui, ó, a partir da ponta mais próxima da insaturação. E quando você vai fazer o nome, primeiro coloca o nome dos radicais, né, a posição dele, e depois o nome da cadeia principal. Aqui, dá uma olhada, ó, é o CH3 ligado num composto fechado. Gente, o CH3 é o metil. Então, você coloca aqui metil. Quando o composto é fechado, você precisa usar a palavra ciclo. Esse ciclo tem 4 carbonos, ó. But só tem simples anô. Então aqui eu tenho metilciclobutano. Esse daqui, ó, é o radical etil. CH2 CH3 é o etil. Então aqui nós vamos ter o etilciclohexano. Etilciclohexano. Você lembra que eu pedi para você guardar 4 compostos aromáticos? Vamos voltar, galera. Não tem muita pressa, né? Matéria extra, isso daqui, e agora a gente vai ter 2 aulas. Vamos de leve. Eu quero que você aprenda química orgânica. Ó, 4 compostos aromáticos que eu quero que você saiba que eu vou cobrar isso nas avaliações. Ó, esse é o benzeno, é o mais importante de todos. Quando tem 2, um grudadinho no outro é o naftaleno ou naftalina. Quando tem 3, um grudado no outro, é o antraceno. Agora, eu quero que você guarde mais um para mim. Esse daqui, ó. Quando você tem um metil ligado no benzeno, o nome, obviamente, fica metilbenzeno. Só que no comércio, ele chama-se tolueno. O nome comercial dele, o nome usual dele é tolueno. Então, eu preciso que você saiba. Ó, eu vou até dar uma restringida aqui. Eu vou falar dos 4, 3 que não tem jeito, você tem que saber. Benzeno, naftaleno e o tolueno. Esses 3 são os que mais aparecem dessa matéria, a gente vai cobrar de você. E um detalhezinho, ó. Quando você tem o benzeno, não precisa usar a palavra ciclo, não precisa falar ciclobenzeno. Quando você fala benzeno, já subentende que seja um composto fechado. Agora, para os outros compostos cíclicos, aí eu preciso usar a palavra ciclo. Gente, então beleza? Tem esses exemplos que a gente já passou para você. Deixa eu rapidinho lembrar um trem aqui para vocês. Ó. Quando no benzeno você tem 2 ligantes, gente, só vale se tiver benzeno e se tiver 2 ligantes.
Quando você tiver dois ligantes no benzeno, além de colocar números, você pode usar prefixos. E são 3 prefixos que você pode usar. Prefixo orto, prefixo meta e prefixo para. Como é que funciona? Se os radicais estão nos carbonos 1 e 2, você vai colocar orto. Se eles estiverem nos carbonos 1 e 3, você usa meta, e se for 1, 4, você usa para. Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Um é vizinho do outro, carbono 1, carbono 2, ó, certo? Então você vai colocar orto, ó o O aqui, ó, orto, etil, metil, benzeno. Por que que eu pus o etil primeiro? Ordem alfabética. Olha o tolueno aqui novamente, metilbenzeno tolueno. Só que aqui, gente, eu não posso usar nem orto, nem meta, nem para. Eu só uso quando tem 2 ligantes no benzeno. Aqui, por exemplo, tem 2, ó. Aqui eu posso usar 1, 2, vizinhos, orto. Aqui é 1, 3, ó, 1, 3. 1, 3 é meta, olha o M de meta aqui. E 1, 4 é o para. Isso daqui é interessante, importante saber, né, também. Então, só para fechar e mudar a tela aqui, quando eu vou poder usar orto, meta e para? Quando tiver o benzeno com 2 ligantes. Tem que ter 2 ligantes. Joia? Pessoal, aqui eu tenho 2 exemplos. Ó, só que eu já falei isso, né, para vocês. Ó, é hexágono. Só que embaixo tem a bola no meio. Então é o benzeno. Olha, ó, benzeno. Não preciso usar a palavra ciclo. Aqui não tem uma bolinha no meio, é o ciclo hexano. Então eu preciso usar a palavra ciclo, ó, ciclo hexano. A letra H, você lembra, é facultativo. Coloca se quiser. E um detalhezinho aqui, novamente, ó. Esse é o radical etil, esse é o radical metil. Em ordem alfabética, a gente vai começar numerando do etil. Tranquilo, pessoal? Ó, a participação hoje está bem legal. E o pessoal que entrou depois aí, eu estou fazendo uma revisão rápida, né, do que a gente já estudou, para dar matéria nova hoje para vocês. Gente, vamos fazer. Isso aqui eu também já trabalhei com vocês, mas deixa eu lembrar aqui como é que funciona. Eu vou fazer esse último aqui, ó, que parece que é o mais difícil. É o seguinte, ele tem um radical aqui, ó, tá vendo? CH3, que é o radical metil. E ele tem uma ligação tripla. Quando você tem uma insaturação, uma dupla ou uma tripla e um radical, quem manda é a insaturação. Você vai enumerar a partir da ponta mais próxima da insaturação. Só que é o seguinte, quer ver? Nesse primeiro aqui, a insaturação está mais próximo da ponta direita e o radical está mais próximo da ponta esquerda. Quem manda é a insaturação. Então, eu começo da direita, ó. Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4. Aí, o radical metil estaria no carbono 3. Você escreve 3-metil. A dupla está entre os carbonos 1 e 2. Você usa sempre o menor deles, 1. 4 carbonos but, dupla é em, hidrocarboneto é O. Então, fica 3-metil, 1-buteno. Pode também ser 3-metil, but, 1-eno. Colocar 1, né, no meio do nome. Aqui, nesse último, a ligação tripla, ela está bem no meio da cadeia, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ela ficou no meio. Se ela ficou no meio, ela não está decidindo. Aí você começa da ponta mais próxima do radical. O radical está mais próximo da ponta esquerda, você vai começar a enumerar da ponta esquerda. Gente, enumerando, são 6 carbonos. E o radical metil está no carbono 2. Então, você coloca 2-metil. A tripla está entre os carbonos 3 e 4. Você sempre usa o menor, ó. 3, 6 carbonos X. A tripla você coloca in, hidrocarboneto O. 2-metil, 3-hexino. Poderia ser 2-metil, X, 3-ino. Também é o nome correto do composto. Beleza? Aí esse exemplo aqui a gente já fez juntos na classe, naquele dia, tá? Esse a gente já fez também. Deixa eu dar só uma lembradinha nesse daqui. Ó, como ele não tem nem dupla nem tripla, eu preciso começar a partir da ponta mais próxima de radical. Só que se você observar, a ponta esquerda está a 2 carbonos do radical, ó, e a ponta direita também. Só que da ponta esquerda tem uma concentração maior de radicais. Portanto, se eu começar da esquerda, os radicais vão ficar nos menores números.
Eu chamo isso de regra dos menores números. Então, eu preciso necessariamente começar a enumerar a partir da esquerda. Então, acompanha comigo, ó. Carbono 1, 2. Então, no carbono 2, eu tenho 2 radicais metil. Carbono 3, carbono 4. No carbono 4, tem outro radical metil. E aqui é o carbono 5. Então, ficou assim, ó. 2,2,4 trimetilpentano. Esse composto aqui, acho que eu comentei com você, mas um dia a gente vai estudar isso mais a fundo. O 2,2,4-trimetilpentano, ele também é chamado de isoctano, que é o principal componente da gasolina. Isso a gente vai estudar mais à frente. Deixa eu aproveitar esse composto aqui e lembrar uma outra coisinha com você. Ó, tá vendo esse carbono aqui da ponta? Ele só está ligado em um outro carbono. Então a gente diz que ele é um carbono primário. Esse de cima só está ligado em um outro carbono. Esse de cima também é primário. O de baixo só está ligado em um. Ele também é primário. Já esse daqui, ele está ligado em 1, 2, 3, ele está ligado em 4 carbonos. Então, esse carbono aqui é um carbono quaternário. Esse está ligado em 2, ele é um carbono secundário. Esse aqui, pessoal, ó, dá uma olhada, ó, ele está ligado em 1, 2, 3. Esse daqui é um carbono terciário. Aqui eu tenho um carbono primário mais um carbono primário. Isso daí a gente já trabalhou em sala. Beleza? Essas propriedades aqui, por enquanto, não precisa saber não, viu? Tá? Toda vez que eu acabar a aula, eu mando a tela para vocês, não é? Os slides. Aí você tem que pegar esses slides e passar no caderno, viu? Gente, aí para as demais funções, a gente vai dar umas 17 no total. Para as demais funções, não é mais as insaturações que prevalecem na escolha e na enumeração da cadeia. Quem manda nas outras, tira hidrocarboneto. Nas próximas funções, quem vai mandar é o grupo funcional. E aí, nós falamos da função álcool. Você ainda lembra como chama esse grupo OH aqui? O grupo OH recebe o nome de hidroxila. Então, hidroxila é esse grupo OH. Legal? Se esse grupo OH, se a hidroxila estiver ligada num carbono saturado, num carbono que só faz ligações simples, você fala que a função é álcool. Então, álcool é o composto que tem hidroxila ligada num carbono saturado. Gente, dá uma olhadinha nesse composto. Ó, o OH, a hidroxila, está ligada nesse carbono. Esse carbono só faz ligações simples. Então, ele é um álcool. Aqui nós temos um outro exemplo de álcool. Isso a gente já trabalhou em sala. Gente, cuidado, que às vezes, né, eles pedem assim no vestibular. Álcool não pode ser insaturado. Essa resposta está errada. Olha para mim aqui, ó. Tá vendo a hidroxila? Ela está ligada num carbono saturado. Ficou até faltando um H aqui, ó. Mas esse carbono aqui é saturado. Se o OH está ligado num carbono saturado, é álcool. Então, o álcool ele pode ter dupla ou tripla, mas não no carbono do grupo funcional. A dupla tem que estar no outro carbono. O carbono da hidroxila, né, do grupo funcional, ele tem que ser saturado para ser um álcool. Aí a classificação de álcool, né, álcool primário, álcool secundário, álcool terciário, a gente já passou isso para vocês. Beleza? Como é que faz para dar nomenclatura em hidrocarboneto? Usa a terminação O. Como é que você faz para dar o nome em alcool? Você usa a terminação OL. Então, você faz tudo o que você fazia lá nos hidrocarbonetos, só que agora, ao invés de O, por exemplo, metano, agora você não vai usar mais o O, você vai usar o OL. Então, 2 exemplos que eu trabalhei com você em sala. Ó, em sala não, né? Foi numa aula aqui, já gravada com a gente. Eu tenho um átomo de carbono, prefixo met. Só tem ligações simples. An, terminação de álcool é ol. Então fica metanol. Aqui, ó, são 2 carbonos. 2 é o et, né? Só tem ligações simples an. OH ligado em carbono saturado é álcool. Alcool. Então aqui nós temos o etanol. Etanol. Esse daqui é o radical metil. Então você, além de metanol, que é o nome oficial, pode chamar de álcool metílico. E esse daqui, além de etanol, que é o nome oficial, você pode chamar de álcool etílico. Certo? Aí tem alguns exemplos que eu já fiz, né, com você em sala, beleza, tem as propriedades, isso não tem muita importância. Joia? Tranquilo, tranquilo.
Aí chegamos numa outra função enol. Gente, o que é um enol? Enol é quando nós temos a hidroxila, tá aqui, ó, hidroxila ligada num carbono com dupla ligação. Então, cuidado, gente, ó, nossa senhora, viu, meu? Toda hora tem que ficar repetindo para você, hein? Ó, se o OH tiver ligado num carbono saturado, aqui, ó, OH ligado em carbono saturado, é um álcool. Agora, se você tiver o OH aqui ligado num carbono com dupla, não é álcool. Aí você vai ter um enol. Esse composto pertence à função enol. Isso aqui é uma revisãozinha, por isso que eu estou passando rápido. Alcool termina em ol. Enol também termina em ol. Então a nomenclatura é a mesma. São coisas diferentes, são funções diferentes, mas né, a nomenclatura é a mesma. Aqui, ó, 2 carbonos prefixo et, tem uma ligação dupla, você coloca em, enol termina em ol. Então esse composto aqui é o etenol. Etenol. Você lembra desse álcool aqui, ó? Esse álcool aqui é o mais importante de todos, ó, esse daqui. Ele tem 2 carbonos, et, só tem simples an, alcool termina em ol. Então esse aqui é o etanol, ó. É o etanol. E esse outro aqui não é álcool, ó, porque a hidroxila está ligada no carbono com dupla. Esse aqui é um enol. Esse é o etenol. Aquele era etanol. Esse aqui é etenol. Aquele é álcool. Esse aqui é outra coisa. Esse daqui é um enol. Gente, depois eu falei da função fenol. O que é fenol? Fenol é quando a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico. Se a hidroxila estiver ligada diretamente ao anel benzênico, você diz que o composto é um fenol. Esse daqui, ó, eu pus até aqui, né, para chamar a sua atenção. Esse daqui tem um OH ligado no anel benzênico, ele é fenol. Mas cuidado, ó, hexágono sem bola no meio não é benzeno, ok? Então aqui nós não temos um fenol, porque a hidroxila está ligada nesse carbono aqui, ó, que é saturado. Então isso aqui seria um álcool cíclico e não fenol. Fenol tem que ter o anel benzênico. Para dar nome em fenol, eu coloco a palavra hidroxi e depois o nome do hidrocarboneto. Então aqui, por exemplo, eu tenho ó, hidroxibenzeno. Hidroxibenzeno. Gente, o hidroxibenzeno, esse daqui, é o fenol mais simples que tem na química. Então o pessoal resolveu chamá-lo também de fenol. Então ele, além de pertencer à função fenol, ele recebe o nome comercial de fenol. Então, ó, hidroxibenzeno é o nome oficial. Fenol é o nome comercial. Esse outro nome aqui, ó, catecol, esquece, viu? Isso não cai, não. Agora, saber que esse aqui é o fenol, você tem que saber. O hidroxibenzeno tem que saber que é o fenol. Aí tem mais alguns exemplos aqui. Pá, beleza. Isso aqui, propriedades físicas, não é importante nesse momento para nós. Gente, isso aqui eu vou discutir mais à frente, mas eu queria que você já fosse guardando. Depois a gente vai trabalhar mais a fundo, viu? Os fenóis, eles têm caráter ácido, tá? Se eu colocar um fenol em água, o H da hidroxila dele ioniza, ele sai na forma de íon. Aí, ó, saiu, tá? Quando em água sai H+, né? O hidrogênio é ionizável, você diz que o composto tem caráter ácido. Então eu queria que você guardasse para mim que fenol tem caráter ácido. É um caráter ácido leve, mas fenol tem caráter ácido, certo? Então, isso daí foi a nossa revisãozinha. Agora, meus queridos, eu vou fazer uma revisão de aldeído, né, que a gente já discutiu, para começar a nossa aula de hoje falando sobre as cetonas. Gente, eu vou pedir um favor aí, estava até me esquecendo, cara. Tem alguém de vocês aí que assiste aula no celular? Porque assim, ó, quem assiste aula no celular, a hora que clica lá nos visitantes, acho que é isso que aparece, né? Nos visitantes, aparece a relação de todo mundo, de todos os presentes na sala. Eu queria que alguém, por favor, colocasse para mim lá nos visitantes e a hora que tiver o nome dos participantes, fizesse um print da tela e me enviasse no particular, por favor. Será que tem alguém que possa fazer isso para mim?
Pode abrir o microfone quem puder fazer isso para mim, por favor? Gente, alguém entendeu o que... Tem que ser no celular? Não, não, pode ser no computador também. Até eu tiro aqui, então. Por favor, Pedro. Aí, você, se precisar fazer 2 telas, pode, não tem problema. Aí você printa para mim e envia para mim, por favor, no WhatsApp. Pode ser no particular, pode ser no meu particular. Você faz esse Beleza, favor? então. Obrigado, Sim, Pedro. sim. Um abraço, viu? Opa. Ô, gente, então, ó, função aldeído é quando tem o grupo C-O-H, tá? C-O-H, você chama o composto de aldeído. Gente, olha, eu estou olhando aqui pelo tempo, eles estão me avisando aqui já que eu tenho 4 minutos para acabar. Você viu? Eu não estou preocupado com o tempo, eu quero fazer você aprender isso. Tanto é que eu vou fazer uma aula semana que vem só de exercícios. Fora até desse horário normal, eu vou fazer uma lista de exercícios para a gente entrar ao vivo e aí a gente abre o microfone, você faz pergunta, a gente tira dúvida, porque eu quero que você aprenda essa matéria direitinho. Então eu estou bem sossegado quanto ao tempo. Ó, aldeído é quando você tem o grupo C-OH, tá? Quando você, na ponta do composto, tiver C-OH, você vai chamar o composto de aldeído. Só um detalhezinho. O grupo OH chama-se hidroxila, tá? Esse grupo C-O aqui chama-se carbonila. C-O chama-se carbonila. Se eu tiver a carbonila e um H nela, se ela tiver na ponta, num carbono primário, na pontinha da cadeia, você tem o composto da função aldeído. Aqui, ó, C-OH, isso é um aldeído, ó. Aqui embaixo também, ó, C-OH, aldeído. Aqui é aquela representação em traço, lembra? Em linhas. Mas aqui, ó, C-OH, é aldeído também. Aliás, esse aldeído aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Esse daqui, 1, 2, 3, 4. Os dois têm, esse daqui, esse composto é exatamente igual a esse. Só que eu estou usando 2 representações diferentes. Então, cuidado, que eu posso colocar esse composto aqui na prova para você e pedir para você dar a fórmula molecular. Então, moçada, você tem que saber que aqui na pontinha, ó, tem um carbono, tá? E você tem que saber que aqui tem 3 hidrogênios. Porque se aqui é uma ligação, tem que ter 3 hidrogênios, porque o carbono sempre faz 4 ligações. Já esse carbono desse vértice aqui, ó, ele está fazendo 2 ligações, uma de cada lado. Então, nele tem 2 Hs. Então, cuidado, hein? Eu posso te dar essa fórmula e pedir para você me dar a fórmula molecular. Então, seria C4H3578H8O. Essa é a fórmula molecular desse composto e desse, que, né, são os mesmos compostos. Beleza? Como é que eu faço para dar nome em aldeído? Eu uso a terminação -ol. Você lembra que álcool usava -ol? Aldeído, a gente vai usar -al. Eu tenho aqui 4 carbonos, ó, 4, prefixo but. Entre carbonos, eu tem só ligações simples. Cuidado! Essa dupla não está entre carbonos. Você olha entre carbonos. Entre carbonos só tem ligações simples. Você usa -an. Aldeído termina em -al. Então, esse composto chama-se butanal. Butanal é o nome oficial dele. Certo, meus queridos? Aí tem aqui vários exemplos. Deixa eu pegar um aqui, ó. Por exemplo, ó, esse daqui são 2 carbonos, tá vendo? Ó? 1, 2, ó, 1, 2. Você vai usar et. Só tem ligações simples. An, terminação de aldeído, -al. Então, esse aqui é o etanal. Aí tem as propriedades físicas que, por enquanto, não tem importância. E aí, a gente tem que começar as cetonas. Gente, só que eu estou sendo avisado aqui que falta 1 minuto, não vai dar tempo de começar. Só que às 11 horas a gente está junto de novo. Eu vou falar, vai dar tempo de falar tudo que eu estou programando, viu? Eu vou falar acetona, depois eu entro em ácido carboxílico, às 11 horas. Deixa eu só, daqui a pouco eles vão me interromper, né? Porque falta menos de 1 minuto. Até que eles me interrompam aí, deixa eu te dar um recadinho. Nós estamos finalizando na nossa plataforma lá do Plural um modelo de avaliações. Então, não na semana que vem ainda, eu acho, mas na outra semana nós já vamos começar a fazer as avaliações online. Então, a gente vai criar avaliação, né? E vai começar a lançar essas notas lá no portal para vocês. Então, além das aulas que elas continuam normais, né? Desde o início
Nós fomos a primeira escola a começar a trabalhar essas aulas online. Hoje que tem algumas que estão começando,